Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e nós vamos continuar nossas reflexões sobre sistemas de informação. Vimos em atividades anteriores que, para que a gente possa entender um sistema de informação, nós temos que considerar três dimensões principais: tecnologia, pessoas e organizações. Nessa nossa atividade de hoje, nós vamos nos concentrar na dimensão pessoas. Vamos começar, então, refletindo sobre a questão dos principais atores envolvidos em um sistema de informação. Podemos considerar, inicialmente, uma primeira divisão entre atores internos e atores externos, em que nós temos os atores internos percebidos como aqueles que se utilizam da tecnologia e aqueles que são responsáveis pela sua execução, elaboração, planejamento e principalmente implementação, são os técnicos. Nós temos também os atores externos, que quando nos referimos ao acesso principalmente de dados, a gente pode considerar como aqueles que são responsáveis pela coleta, ou seja, nos permitem obter os dados para a nossa entidade, para o nosso sistema, e aqueles que têm acesso aos dados que nós disponibilizamos por meio deste sistema. São aqueles que fazem uso da recuperação desses dados. Mas pensando agora nessa questão das características das pessoas que nós precisamos considerar para elaboração, para sustentação de um sistema de informação. Nós vamos dar um foco todo especial para a questão dos dados. E nós podemos começar já pensando, então, em algumas competências que vão formar um perfil esperado para esse profissional. A gente já começa destacando que são várias possibilidades de se perceber isso, então a gente vai trazer algumas visões de como essas competências interagem entre si, quais são aquelas que são mais esperadas, e vamos fechar em uma que vai ser uma síntese destas. Sempre considerando que são competências que consideram a questão interdisciplinar, então nós precisamos de uma visão ampla, de uma visão que nos permita realizar uma atividade que é, em sua essência, baseada em um contexto complexo. As fontes de dados e as necessidades informacionais são ambas as dimensões que compõem esta complexidade. Então, nós precisamos ter competências também das mais diversas, o que não significa que somos obrigados a sermos especialistas em todas elas. Mas nós temos que dar conta de, ao menos, um certo conhecimento sobre elas para que nós possamos ter domínio, para que nós possamos ter uma participação um pouco mais de protagonistas neste processo, além de podermos interagir com os outros envolvidos. Lembrando sempre que, até por ser uma tarefa complexa, tenderá a ser feita por equipes, por um trabalho colaborativo. É isso que a gente vem percebendo nas empresas cada vez mais claramente. Então a gente pode começar por esse desenho aqui, onde a gente percebe, então, um perfil de computação. É preciso, espera-se um perfil de computação, que você tenha um conhecimento de tecnologia, por menor que seja, mas que você consiga ter uma percepção do que se pode tirar da tecnologia. Também precisamos, espera-se, que se tenha competências matemáticas, principalmente relacionadas aos conhecimentos de estatística. Muito mais do que a execução de fórmulas e a operacionalização da matemática em si, espera-se que você tenha conhecimento sobre essa possibilidade de relacionar as variáveis, construir elementos com que eu perceba a correlação entre variáveis, a existência de uma interação, da complementaridade quando eu analiso estas variáveis. Isso é muito importante. E ainda uma terceira área,
que é uma área que se espera que você tenha um conhecimento sobre o escopo, o espaço onde você pretende atingir, onde você pretende implementar, onde você pretende aplicar aquela solução. Relacionado a isso, nós podemos então perceber que a interação entre estes conhecimentos nos permite atuar de forma mais forte em determinadas atividades. Então, se eu estou falando, e aqui são sempre exemplos, né, em pesquisa tradicional, espera-se que você conheça do contexto, mas que você também conheça de matemática, o que te permite atuar mais fortemente na pesquisa tradicional. Se você conhece do contexto e conhece da computação, o autor até brinca aqui, ó, que você está numa zona de perigo, porque se você não tiver aspectos éticos e tudo mais, você pode inclusive fazer uma atuação um pouco mais profunda do uso da tecnologia sobre aquele contexto. Por exemplo, na área de machine learning, você pode atuar desde que você tenha conhecimentos de matemática e de computação. E, finalmente, quando você atrela um pouco dessas três competências, formando um perfil, então, que você consegue, no mínimo, interagir com profissionais dessas três áreas, você pode atuar mais fortemente, então, em data science, que é a ciência dos dados. Mas não fica só nisso, né? Outros autores aumentam um pouco mais esse perfil, e além da competência computacional e da competência matemática, que é identificada como estatística, e a competência de domínio, que está aqui embaixo, considera-se também uma competência social. E, de novo, você passa a ter zonas de perigo aqui, a zona que ele está falando aqui de atuação para aqueles que conhecem de computação e de social, ou de computação e de área de aplicação, mas também agora aqui de estatística, a pesquisa tradicional, vejam aqui que está também identificada, e no centro destas competências, o data science. Esse contexto é tão amplo e complexo que alguns autores consideram, inclusive, outras competências. Incluem aí a questão do domínio dividido já em outras, sem levar tão a fundo a questão social, mas considerando aqui a área de negócios, né? A área de negócios como uma das competências esperadas. Eu não gosto dessa definição justamente porque ela simplifica a área de domínio. A área de domínio ela pode ser muito ampla, então não é só negócios, você pode aplicar data science na ciência. E aqui você tem, mas aqui você tem uma questão muito importante. Não sei se vocês estão vendo aí, mas a questão da competência em comunicação. Também não gosto aqui quando ele fala em hot air, né? Que é quase que uma gíria para aquela competência de você fanfarronar, de você ser capaz de convencer, né? E ele até brinca que na interação dessa competência com, por exemplo, com a área de negócio, você teria, então, uma possibilidade mais forte de atuação, como, por exemplo, um representante comercial, um vendedor, né? E aqui você percebe, então, que ele já começa a identificar, por exemplo, estatístico e um sujeito bom de programação com atuação numa aplicação como o R, por exemplo, alguém que atua na área de TI de forma mais forte, e assim sucessivamente, de tal forma que você consiga atingir aqui um perfil que ele chamou de o perfeito cientista de dados, que é a interação dessas capacidades de comunicação, estatística, programação, negócios. Vejam como é importante, então, a gente perceber que é uma área complexa, que exige competências das mais variadas, o que não implica que eu tenha que ter profundo conhecimento de todas. Espera-se que você tenha, pelo menos, pleno domínio de uma delas, mas você precisa ter agora uma forte interação com profissionais que também terão forte domínio sobre outras áreas. Então, você precisa ter um conhecimento tal que te permita conversar, dialogar com esses outros profissionais, certo? Para efeito da nossa análise aqui, a gente vai simplificar estas competências em apenas três.
Competências tecnológicas, no sentido de que você precisa conhecer os recursos básicos que a tecnologia te oferece. Então, você precisa, ao menos, saber qual é o potencial da tecnologia, o que você pode tirar dela, o que você pode obter da tecnologia. Em especial, eu destaco aqui a questão da visualização de dados, que inclui um conhecimento da necessidade informacional do seu usuário e aquilo que você pretende atender com a sua solução através dos dados. Então, você precisa construir uma interface para que o teu usuário tenha eficiência na recuperação dos dados. Então, essa é uma competência muito importante, principalmente para quem atua na área de gestão. Nas áreas de matemáticas, também não se espera que você tenha aí competências para resolver equações complexas, tenha forte domínio de cálculo, mas espera-se que você saiba o que esses recursos podem te dar. E, em essência, você seja capaz de utilizar dos recursos matemáticos para perceber como as variáveis se relacionam. Como uma variável tem possibilidade de ser utilizada em conjunto com outra variável, como a gente viu em outras situações, a questão da entidade, do atributo, aqueles atributos dos meus conjuntos de dados. Como é que eu faço para utilizar aqueles conjuntos de dados? Esta é a ideia por trás da competência matemática. E na questão da administração, nós temos a questão do conhecimento de contexto, ou seja, onde é que eu vou aplicar aquele meu conhecimento. Então eu preciso ter domínio sobre onde a minha solução vai estar sendo aplicada. Se eu estou pensando em gestores, eu tenho que ter um domínio sobre gestão, administração, tomada de decisão. E isso tudo é alimentado por um setor que centraliza todos esses dados, que é muito importante e que me permite ter acesso a esses dados de forma estruturada, padronizada, compartilhada, que é a contabilidade. Então, espera-se um bom conhecimento, não da contabilidade como a execução do registro, mas contabilidade como uma aplicação de técnicas de interpretação dos seus dados, certo? Então, esse era o nosso objetivo nesse vídeo. Eu gostaria que este contexto complexo para os quais você se propõe a atuar fique um pouco mais desmistificado. Então, você não precisa ser bom nas 3 áreas, mas você precisa ter algo que o diferencie em pelo menos uma delas, mas precisa também aprender a dialogar com pessoas que são diferenciais em suas áreas, sejam elas quais forem, que vão trabalhar com você, tá certo? Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.